Raf. Você perdeu todo o bom senso, sibilei. Eu estava sentado em uma despensa fora da cozinha, que cheirava a cebolas e gordura de ganso. Calanta havia me deixado aqui para esperar enquanto o cozinheiro fervia um cataplasma para minha ferida. Foi uma oportunidade que caiu em nossas mãos. Nós não podemos todos aparecer como coletores de fezes e emissários. Como está seu ombro? Empurrei a mão dele para longe. Isso é loucura. Por quanto tempo Orrin vai conseguir fazer? Papel de mudo? No que vocês estavam pensando? E quem são todos aqueles outros soldados que apareceram com você? Meninos aterrorizados, na maior parte. Até onde eles sabem, eu realmente sou o novo governador de Arleston. Nós os prendemos em uma emboscada na estrada. Foram presas fáceis. O governador estava bêbado como um gambá. Camarada asqueroso. Mal soube o que foi que o atingiu. Os supostos guardas deles entregaram fidedignamente suas armas a nós em um piscar de olhos e juraram sua lealdade à nossa nova aliança em seguida. Balancei a cabeça em negativa. Vamos lá, rapaz. Esta é uma posição excelente. Eu não tenho que andar furtivamente por aí. Posso portar armas sem que levantem uma sobrancelha sequer para isso. E pode cuspir na minha cara. Nas suas botas, corrigiu-me ele. Não maldiga a minha mira. Sem deu risada. Eu achei que você fosse engasgar quando me viu. Eu realmente me engasguei. Ainda estou com um pedaço de maçã preso na minha garganta. Durante a maior parte do nosso caminho até aqui, eu não sabia ao certo se até mesmo encontraríamos você vivo. Eu sondei o assassino durante quilômetros, mas ele é um camarada que vive de boca fechada, não é? Não soltava nada, e os soldados que o acompanhavam não eram lá muito melhores do que ele mesmo. Por fim, ouvi um deles falando em volta da fogueira do acampamento sobre o tolo emissário do príncipe. Orrin, parado perto da porta que dava para a cozinha, de olho na cozinheira, sussurrou por cima do ombro: aquele assassino é o primeiro que vamos eliminar. Não, falei. Eu cuidarei dele. Sem perguntou-me sobre os detalhes da minha chegada, e eu contei a ele sobre a minha proposta para o comissário e sobre como eu havia brincado com a ganância e com o ego dele. E ele caiu nessa? Perguntou Sem. Ganância é uma língua que ele entende. Quando eu lhe disse que nossa parte era um porto e algumas colinas, soou verídico. A expressão de Sem ficou sombria. Você sabia disso? Não sou surdo, Sem. É o que eles querem há anos. Ela sabe? Não. Isso não importa. Nunca vou deixar que isso aconteça. Sem puxou para trás o rasgo ensopado de sangue na minha camisa e grunhiu. Foi um movimento idiota esse que você fez esta noite. Eu recuei. Apenas graças a mim. Eu sabia que ele apontaria isso. Veja onde pisa. Se eles suspeitassem que eu fosse alguém que não quem eu clamava ser, isso não haveria de predizer coisas boas para qualquer um de nós. Especialmente para Lia. Nós acabaríamos sendo mortos, e ela se casaria com um animal e serviria outro ao seu bel prazer. Faltavam 3 dias para o casamento. Nós teríamos que nos mover com rapidez. Onde está Tavi? Perguntei. Ainda trabalhando nos detalhes da jangada. Ele está adquirindo os barris para, depois, juntá-los. Barris. Passando por mim hoje, em uma fração de segundo, Jeba havia brevemente sussurrado que a fuga seria feita por meio de uma jangada, mas eu tinha esperanças de que tivesse ouvido errado. Balancei a cabeça em negativa. Tem que haver outra maneira. Se há outra maneira, então nos diga qual é, falou Sem. Ele me disse que eles já haviam analisado outras opções e confirmado que a ponte, definitivamente, não era uma delas. Seriam necessários homens demais para erguê-la, e isso chamaria muita atenção. Viajar por terra por centenas de quilômetros até o baixo rio também não era uma opção. Nós seríamos caçados antes de chegarmos às águas calmas, e haveria bestas naquela parte do rio que faziam sua própria forma
De caçada. Orrin já tinha sentido um gostinho disso. Sua panturrilha havia sido estraçalhada antes que Jeb e Tavi conseguissem matar o monstro que havia se grudado na perna dele. Eles insistiam que uma jangada era a única opção. Tavi havia analisado o rio. Ele disse que isso funcionaria. Embora a queda e as águas que se precipitavam enviassem para cima uma neblina poderosa, essa mesma neblina proporcionava encobrimento, e havia redemoinhos mais lentos na margem a oeste. A jangada só teria que ser manobrada até um deles no ponto exatamente certo. Era possível. A outra vantagem em relação ao rio era que ele nos varreria para fora do alcance dos vendanos tão rapidamente que estaríamos a muitos quilômetros de distância antes que eles até mesmo fossem capazes de erguer a ponte para nos seguir, e então eles não fariam a menor ideia de onde teríamos saído do rio. Orrin disse que eles haviam deixado seus cavalos e alguns dos cavalos vendanos que havíamos capturado presos em cordas em um pasto escondido a uns 30 quilômetros rio abaixo. Era o plano perfeito. Assim eles diziam. Se os cavalos ainda estivessem por lá. Se uma centena de outras coisas não dessem errado. Eu tentei me lembrar de que Tavi sempre tinha sido o arquiteto dos detalhes. Eu precisava confiar nele, mas eu teria me sentido bem melhor se pudesse ver a certeza disso nos olhos dele por mim mesmo. Eu nem mesmo podia dizer se Lia sabia nadar. Como está sua perna? Perguntei a Orrin. Tavi me costurou. Vou viver. Mas precisa de um curativo também, disse Sem, em um tom firme. Orrin ergueu a perna de sua calça e deu de ombros. As dúzias de linhas costuradas aparecendo acima de sua bota estavam vermelhas e purulentas, o que explicava seu leve mancar. Mas isso tinha dado ao governador O'Brien e ao seu guarda machucado uma boa desculpa para juntarem-se a mim aqui. Sem havia dito a Calanta que seu guarda tinha sido atacado por uma pantera enquanto estava caçando e que precisava de um cataplasma também. Enquanto sussurrávamos, Jeb entrou sorrateiramente, vindo de uma outra porta. Alguém aqui. Está precisando de um bolo de cocô? Eu sorri, inspecionando da cabeça aos pés. Ele era o único entre nós que se importava com a última moda da temporada e se seus botões estavam sempre polidos. Agora ele estava vestido em trapos, com os cabelos imundos, e parecia encaixar-se plenamente no papel de um coletor de fezes. Como é que você ficou preso nesse trabalho? Perguntei a ele. Todo mundo fica feliz em abrir a porta para um coletor de fezes que esteja fazendo uma entrega. Felizes pelo menos por alguns segundos. Ele fez um som de um clique com a lateral da boca, como o estalar de um pescoço. Nós podemos precisar tirar alguns do caminho. Silenciosamente em seus aposentos antes de nos mexermos. E ele fala vendando como um nativo, acrescentou Sem. Jeb era como Lia, ele tinha o dom com os idiomas. Ele parecia gostar da sensação exótica em sua língua tanto quanto dos tecidos exóticos em suas costas. Mas Sem havia aprendido vendano. Do jeito difícil, estando há apenas uns poucos anos em serviço, ele fora aprisionado em um dos reinos inferiores, junto com 2 vendanos. Eles foram capturados para serviço escravo, como ele se referia àquilo, trabalhando durante 2 anos nas minas deles, até que os 3 finalmente conseguiram fugir. Vejo que você está um tanto quanto proficiente agora também? Eu me viro, falei. Eu não falo muito bem o idioma, mas consigo entender boa parte dele. Como você viu, o comissário e alguns membros do conselho falam murriguês, e Lia me ajudou com algumas frases. Jeb deu um passo à frente, estalando os nós dos dedos. Eu falei com ela, ele disse. Ele tinha nossa atenção plena agora, inclusive a de Orrin, que olhava para trás, para nós, por cima do ombro. Jeb disse que a vira logo antes da refeição noturna no saguão do Sanctum. Ele conseguirá fazer uma entrega no quarto dela. Ela sabe que estamos aqui agora. Todos vocês 4, falei. Ela não ficou impressionada com os nossos números quando contei isso a ela. E pode culpá-la por isso? Também não estou impressionado, foi a resposta de Jeb.
Orrin soltou uma bufada. Só é preciso uma pessoa para espetar? O assassino é meu, eu lembrei. Não se esqueça disso. Ela me passou informações úteis, continuou Jeb, especialmente em relação a trilhas no Sanctum. O lugar está repleto delas, mas algumas não têm saída. Eu já fiquei preso em algumas e quase caí por uma delas. Lia também me deu seus ganhos de um jogo de cartas para que eu adquirisse suprimentos. Foi assim que ela se referiu àquele dinheiro, falei. Está mais para o que ela roubou. Eu perdi uns 10 litros de suor naquela noite. Sem revirou os olhos. Então ela é boa nas cartas e em arrancar os rostos das pessoas. Rostos de certas pessoas. Voltei a olhar para Jeb. Ela lhe disse mais alguma coisa? Ele hesitou por um instante, esfregando a nuca. Ela me disse que sua mãe estava morta. As palavras me atingiram de novo. Minha mãe estava morta. Eu disse a eles o que o comisar havia falado e que ele dizia que a pilha funérea havia sido avistada por cavaleiros vendanos. Sem. Ficou hesitante, dizendo que isso era impossível, que a rainha era saudável e que não sucumbiria tão fácil nem tão rapidamente, mas a verdade era que nós todos tínhamos ficado longe por tanto tempo que não fazíamos ideia do que estava acontecendo em casa, e fui atingido por uma nova onda de culpa. Todos eles refutaram a história, dizendo que se tratava somente de uma mentira vendana para atormentar-me, e eu deixei que eles se prendessem a esse pensamento. Talvez eu também quisesse me prender a esse pensamento, mas eu sabia que o comisar não tinha qualquer motivo para mentir. Ele não sabia que ela era minha mãe, apenas que era minha rainha, e me contando isso ajudou-me no que eu estava clamando. Uma outra coisa, disse Jeb, e então balançou a cabeça, como se estivesse pensando melhor no que ia dizer. Vá em frente. Diga, falei. Eu gosto dela, só isso. E fiz promessas de que todos nós vamos sair daqui. Maldição, é melhor. Cumprimos essas promessas. Assenti. Eu não conseguia considerar qualquer outra opção. Orrin soprou o ar com vapor, bagunçando mais ainda seus cabelos. Ela me assusta, disse ele. Mas eu também gosto dela, e, maldição, ela é. Não diga isso, Orrin, avisei. Ele soltou um suspiro. Eu sei, eu sei. Ela é minha futura rainha. Ele voltou para a porta, para procurar a cozinheira. Nós atualizamos Jeb em relação a outros detalhes, inclusive a perda de soldados de Dalbrek, a luta entre mim e o assassino e como Sem quase foi jogado para os porcos. Era como se um bule vedado estivesse prestes a explodir ali, disse Sem. Mas é mais seguro. Se ela genuinamente nos odiar por hora, mais seguro para nós e para ela, especialmente visto que eu e Orrin somos tão visíveis. Vamos manter as coisas desse jeito por um tempinho. Sem passou a mão por sua bochecha marcada por uma cicatriz. Ela só tem 17 anos? Assenti. Ela carrega muito peso nos ombros para alguém tão jovem. Ela tem outra opção? Sem deu de ombros. Talvez não, mas ela chegou perto de revelar a carta que tinha na manga esta noite. Eu tive que empurrá-la de volta para sua cadeira. Você a empurrou? Falei. Com gentileza, ele explicou. Ela começou a cruzar a sala para se pôr entre você e o assassino. Inclinei-me para a frente, passando os dedos pelos cabelos. Ela agiu de forma impulsiva porque eu tinha feito a mesma coisa. A tensão estava deixando a nós dois descuidados. Aí vem ela, sussurrou Orrin, e sentou-se, relaxado, no banco ao meu lado. A porta foi aberta, e a cozinheira olhou para o recinto cheio. Ela murmurou um xingamento e deixou cair pinças dentro de um balde fumegante que estava na ponta do banco. Então puxou uma pilha de trapos debaixo de seu braço e deixou-os cair perto da pinça. 5 camadas. Deixem-nos no lugar durante a noite e retirem de dia. Traga de volta os panos quando tiverem terminado. Limpos. Ela passou pela porta empurrando-a, tendo completado suas instruções charmosas, e fomos
deixados com os fumos sufocantes da mistura verde e amarela que enchia o aposento. Jeb fez uma observação de que o fedor de esterco de cavalo era preferível ao veneno que a cozinheira havia servido. Eu não sabia ao certo como aquilo haveria de ajudar em um ferimento, mas Sem parecia confiante. Ele cheirou, com gosto, a substância pútrida. Eu preferiria uma dose de seu olho vermelho, falei. Eu também, disse ele, em um tom cheio de anseio, mas o olho vermelho se foi faz tempo. Ele sentiu grande prazer ao mergulhar o tecido no líquido quente e colocá-lo sobre o meu talho e as feridas purulentas na perna de Orrin. Para arrastá-la por todo o caminho do Canlanteux até aqui, aquele assassino não parecia gostar muito dela nesta noite, observou Sem. Ele mais do que gosta dela. Acredite em mim, falei. Ele só está enraivecido porque ela concordou em se casar com o comissário enquanto ele não estava aqui. Eu sei que ela não tinha escolha. O comissário a está intimidando, só não sei com o quê. Eu sei, disse Jeb. Ela me contou. Olhei para ele, com o temor me inundando, à espera. Você, disse ele. O comissário disse que se ela não convencesse todo mundo de que ela havia abraçado o casamento, você começaria a perder dedos. Ou mais. Ela está se casando com ele para salvar você. Reclinei-me junto à parede e fechei os olhos. Por você. Somente por você. Eu deveria saber quando ela havia acrescentado essas palavras à prece. Palavras estas que haviam me assombrado desde que ela as proferira. Não se preocupe, rapaz, vamos tirá-la daqui antes do casamento. O casamento será realizado em 3 dias, falei. Nós estaremos, então, velejando o rio abaixo. Velejando. Em barris,